Saudações do Centro Comunitário do Reino de Deus ali em Miramar. And also from the International Third World Leadership Association E também trago saudações da Associação Internacional de Líderes do Terceiro Mundo, under Dr. Miles Monroe. que é a associação do pastor Miles Monroe. Every August the 7th through the 10th, Todo ano, agora nesse mês de agosto, de 7 a 10, Dr. Monroe also hosts a Kingdom Training Summit. o Dr. Miles será um evento especial que se chama a Reunião do Reino. And I know that Bishop Robson would have information on that. E eu sei que o Bispo Robson vai passar mais informações para vocês a respeito disso mais Because para frente. that's where I met him. Porque foi num desses eventos que eu conheci o seu bispo. Come on, give your bishop and Então, his wife a round of Por applause. favor, aplauda o seu bispo e sua esposa, Bispa They Lúcia. are great leaders in Eles são Brazil. líderes maravilhosos no Brasil. This morning I want to speak to you briefly about breaking curses. Essa manhã eu quero falar com vocês rapidinho a respeito de quebrar as maldições. And then the bishop is going to come and he's going to be breaking the curses. E aí o bispo vai vir e vai estar dirigindo, levando vocês a efetivamente quebrar as maldições. The human body is made up of trillions of cells. O corpo humano é feito de trilhões de células. And inside of the cell there is what we call the nucleus. E no centro da célula existe o que nós chamamos de núcleo. And the nucleus contains what we call the DNA. E o núcleo contém o que nós chamamos de DNA. But above the nucleus there is an apparatus Mas ali perto do núcleo existe um aparato, alguma coisa ali, that is called the Golgi apparatus. que se chama o aparato de Golgi. It was discovered by an Italian scientist by the name of Camillo Golgi. Aham. E foi descoberto por um cientista italiano chamado Camillo Golgi. What he found was that human behavior, O que ele descobriu é que o comportamento humano, human personalities, as personalidades do ser humano, converts into proteins elas se transformam em proteínas. and goes into the Golgi apparatus, E elas entram no aparato de Golgi and it is stored in there for many years. e eles são guardados ali dentro por muitos anos. The behavior of our fathers, O comportamento dos nossos antepassados, the attitudes and their personalities, a atitude que eles tinham, a personalidade que eles tinham, to the third and the fourth generation, até a terceira e quarta geração, converts into proteins, ela se transforma em proteína. and it is stored in the Golgi E ela apparatus. é ali guardada dentro desse aparato de Golgi. Now, some of our forefathers Alguns dos nossos pais antepassados has committed different types of sins, cometeram diferentes tipos de pecado. and those sins E esses pecados became behavior, se tornaram comportamento. and those behavior was converted into proteins, E esses comportamentos se tornaram proteínas. and it is stored in the Golgi apparatus, E eles estão ali guardados no aparato de Golgi, dentro da célula. which is found in the human nucleus, the Que é cells. encontrado ao lado do núcleo das células. The actual environment Então, o ambiente verdadeiro that our forefathers have committed these sins que os nossos pais criaram por ter cometido os pecados que cometeram, becomes the very same environment esse mesmo ambiente se torna o ambiente that provokes and evokes that personality that is stored in the Golgi apparatus. que provoca e faz com que venha à luz a personalidade que está guardada ali dentro daquele aparato de Golgi. When you and I find ourselves in that environment, Quando nós nos encontramos num ambiente semelhante àquele, the protein leaves the Golgi apparatus a proteína que está ali dentro daquele aparato de Golgi sai and it begins to travel through our body, e ela começa a viajar pelo nosso corpo, manifesting the exact same personality and behavior of our forefathers. manifestando a mesma personalidade e comportamento que os nossos antepassados tinham. And so we become helpless E aí você se torna quase que impotente, of some of the things that our forefathers have done in the past. incapacitado de vencer aquilo que os nossos antepassados haviam feito. You and I, we never live for ourselves. Nós nunca vamos viver por conta própria. We live for our children to the third and the fourth generation. Nós vivemos e o que nós vivemos vai passar para os nossos filhos até a nossa terceira e quarta geração. So we must watch where we go
Então nós temos que prestar muita atenção no que nós fazemos hoje. The things that we say and the things that we do, As coisas que nós falamos e as coisas que nós fazemos. because our children will inherit it. Porque os nossos filhos vão herdar estas coisas. And it becomes a third and fourth generation E curse. isso se torna uma maldição até a terceira e quarta geração. One day Jesus went into a city, Um dia Jesus entrou numa cidade and there was a man that brought his child to Jesus, e um homem trouxe seu filho para Jesus. and he said E ele disse that my child, he cast himself into the fire, que o filho dele se jogava no fogo and he has epileptic seizures. e ele tinha ataques epiléticos. And your disciples could not cast it out. O pai disse, olha, os seus discípulos tentaram, mas não conseguiram expulsar esse demônio. And then Jesus mentioned and he said, these things come through prayer and fasting to get rid of the demon. E Jesus disse, essas coisas, para se livrar desse tipo de demônio, tem que vir através de oração e jejum. But Jesus also looked at this child that had seizures, Mas Jesus também olhou para aquela criança que tinha aqueles ataques, and then he said something that was very funny. e ele disse alguma coisa que foi muito diferente, estranha. He said, thou deaf and dumb spirit, Ele disse, você, espírito surdo e mudo, come out of this child. sai dessa criança. But wait a second, the child was having seizures. Agora, como é que é isso? Se a criança estava tendo ataques? You would think that he would be binding and bounding seizures. Você imagina que ele ia amarrar o espírito que provocava aquela doença que ele tinha. But he was looking beyond what he was seeing in the reality. Mas ele estava olhando além da enfermidade da doença, estava olhando a realidade. And he began to attack the proteins of the forefathers E ele começou então a atacar as proteínas dos antepassados daquela criança. from the very first act of our forefathers. Desde o primeiro ato dos pais, dos antepassados daquela criança que criaram aquilo. He began to identify the strong man E ele começou então a identificar o homem forte, that gave access to this seizure. que deu acesso a que aquela criança passasse a ter epilepsia. There are 12 strong men Existem 12 homens fortes that we must identify que nós temos que identificar in order for us to get rid of curses in our lives, para que nós possamos nos estar totalmente livres dessas maldições em nossas vidas. to get rid of demonic influences in our E lives. para estar livre de toda influência demoníaca na nossa vida. In Mark chapter 3 and verse 27, Em Marcos, no capítulo 3, no versículo 27, the Bible says a Bíblia diz that no one can enter a strong man's house que ninguém pode entrar na casa do homem forte and plunders his goods e levar dali os seus bens, unless he first binds the strong man, sem que antes o amarre. and then he will be able to plunder the house. E aí então ele pode levar os bens que estão dentro daquela casa. And in Luke chapter 10 and verse 19, E em Lucas, no capítulo 10, versículo 19, the Lord assures o us Senhor nos confirma, dá uma palavra firme, that he has given us the authority and the power to bind the strong man. que Ele nos deu autoridade para amarrar o homem forte. He says, Ele diz, behold, I give you the authority eis que vos dou poder to trample on the serpent and the scorpion para pisar serpentes e escorpiões and over all the powers of the enemy, e toda a força do inimigo. and nothing, E nada, I want you to say that, nothing, eu quero que você repita comigo, nada, say nada, 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 nada. and nothing by any means shall hurt you. E nada vos fará dano algum. Amém. That means nothing. Isso Give significa him the praise. nada. Louve ao Senhor. Aleluia. In dealing with things like murder and revenge, Quando nós tratamos de coisas como assassinato, vingança, that may be tormenting your cities and your que nation, talvez estejam tormentando as nossas cidades, os nossos you países, do not pray directly against murder or revenge, nós não podemos orar diretamente contra But o you- assassinato but you go against the strong man that controls murder and revenge. mas nós temos que ir contra o homem forte que está por trás de assassinato e vingança. The strong man O homem forte that invites murder and revenge and anger que convida, que abre a porta para que entre assassinato e vingança, is called the spirit of jealousy. é chamado espírito de inveja. That is the strong man. Esse é o homem forte. So you begin to bind the spirit of jealousy. Então você tem que começar a amarrar o espírito de inveja. The strong man that invites and controls a religious spirit E o homem forte que
convida e que controla o espírito de mentira, that is controlling, stubborn, and very forceful, que controla o espírito religioso e aquela pessoa que é marruda, que tenta fazer as coisas do jeito dela. it is called a lying spirit. Esse é o espírito, o homem forte se chama o espírito de mentira. So you begin to bind and bound the spirit of lie E, over your life. e aí você começa a amarrar o espírito de mentira, que tem controle sobre teimosia, controle. And the scriptures are on the screen, so you could write the E scriptures where you can vocês find podem this. tomar nota dos textos na palavra que estão mostrando ali na pantalha. Ali, Then you have the tela. strong man of the familiar spirit. E aí você tem o homem forte que está no controle dos espíritos familiares. And this deals with the occult and divination and palm reading and tarot cards. E esse espírito tem a ver com a adivinhação, oculto, ler o futuro, ler a palma das mãos, adivinhar o futuro. So in your prayer to get rid of the occult and divination from your city, Então, quando você quer acabar com esse tipo de manifestação na sua cidade, you begin to attack the familiar spirit. você tem que começar a atacar o espírito familiar. And always remember that the Lord said, I give you the authority. E em todo tempo você deve lembrar que o Senhor nos diz: eu vos dei autoridade To destroy these spirits, para destruir estes espíritos. and nothing shall hurt you. E nada vos fará dano algum. Say nada, Repita comigo: nada, nada. nada. So none of these spirits can hurt you. Então nenhum desses demônios, desses espíritos pode te ferir. The familiar spirit is a very dangerous spirit in the house of the Lord, O espírito familiar é um espírito muito perigoso dentro da casa de Deus. because this particular spirit will cause you to have disrespect to your pastors and bishops. Porque esse é o espírito que faz com que as pessoas tenham desrespeito e falta de submissão aos seus pastores e seus bispos. Because you've been so much around your leaders Porque você às vezes está tanto tempo próximo ali dos seus líderes, that you can take them for granted. que você começa a não dar o valor que eles merecem ter. This particular spirit also destroys marriages. E esse espírito também é aquele que destrói os casamentos. Because for many years you've been living together with the same man and the same woman, Porque muitas vezes você está há anos casado com o mesmo homem, a mesma mulher, and you can take them for granted. e você começa a não dar valor devido àquela pessoa. You become too familiar with them. Você se torna muito familiarizado com aquela pessoa. But there's a whole lot more that you don't know that God has placed in your husband and wife. Mas existe muito mais que você não sabe que Deus colocou dentro do seu esposo e da sua esposa. And so we should not become familiar with them. Então nós não devemos deixar dar menos valor, menosprezar o homem e a mulher que Deus colocou na sua vida. We should not become familiar with our bishops, our pastors and leaders. E da mesma forma não podemos menosprezar os nossos líderes, os nossos pastores. Because there's a whole lot in them yet to be delivered to you. Porque existe muito que Deus colocou dentro deles que ainda será revelado e trazido à tona para abençoar a sua vida. You don't have to leave the church to find another leader. Você não tem que sair da igreja para encontrar um outro líder. All you have to do is to get rid of the familiarity. O que você tem que fazer é acabar com essa familiaridade que você tem. Come on, give God praise. Louve ao Senhor por isso. Aleluia. Amém. In destroying perversion, Quando existe perversão, things like lust and hatred for God, quando a pessoa odeia a Deus, ou então tem aquele espírito de malícia, de desejo, destroying homosexuality and lesbianism and os- pornography, os espíritos que estão por trás de homossexualismo, lesbianismo, pornografia. you begin to attack the perverse spirit. Esse é o espírito perverso, o espírito de perversão. And you will get rid of homosexuality and lesbianism and Quando pornography. você ataca esse espírito, você consegue ver a pessoa ser livre de homossexualismo, lesbianismo, pornografia e outras áreas ligadas à luxúria. When a person is looking at pornography, Quando a pessoa está assistindo, vendo pornografia, there is a perverse spirit that is standing right next to him or um her, espírito de perversão está ali ao lado daquela pessoa. and it has control over them. E ela tem controle sobre aquela pessoa. It is said that that pornography E dizem que pornografia destroys cells in the human brain tem o poder de destruir células no cérebro humano that can never be replaced. que nunca podem ser renovadas, restauradas. And what the enemy wants E o que o inimigo quer is for those cells to be destroyed. é que aquelas células sejam destruídas. So he sends perverse spirits. Então ele envia um espírito de perversão, perversidade. Then there is the spirit of Hodam. E aí o espírito de prostituição.
And this deals with prostitution. E esse espírito é o que leva à prostituição. This deals with when people are bound to soap opera and novels. Esse é aquele espírito que faz com que as pessoas fiquem amarradas a romances, aqueles romances bem quentes, a novelas. You get rid of that spirit. Quando você elimina esse espírito, você acaba com essa amarra que a pessoa tem. Then there is a spirit of heaviness, E existe o espírito de peso, where de opressão, a lot of people are dealing with that today. onde muitas pessoas estão passando e sendo oprimidos por ele hoje em dia. Because that deals with depression, Porque esse espírito induz a depressão, dooms and gloom, a melancolia, condenação, self-pity and rejection, autopiedade, rejeição, grief and despair. tristeza, desesperança. And that's how we have to be very careful when we grieve. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos passando por um tempo de dor, de depressão. Especially after when we lose a loved one. Especialmente se a pessoa passou pela perda de um familiar, de alguém que ela ama. This spirit attaches itself to the people Esse espírito vem e se cola ali ao lado da pessoa. that has also been emotionally abused. E aí a pessoa passa a se tornar emocionalmente abusada por aquele espírito. So you want to get rid of the spirit of heaviness. Então você quer se livrar, nós temos que nos livrar de todo esse espírito de opressão. Then there is a spirit of infirmity. E aí existe o espírito de enfermidade. And that deals with sickness and cancer and physical pain. E é o espírito que está ligado a câncer, a dores, a todo tipo de dor física e de enfermidade. Last night we saw many people were being healed from pains in their bodies. Ontem nós vimos várias pessoas aqui sendo libertas de dor que eles tinham no seu corpo. And one of the things that I do when I pray is that I bind the spirit of infirmity. E uma das coisas que eu faço quando eu oro é amarrar o espírito de enfermidade. Sometimes you can be laying hands on a person that has cancer E às vezes você está ali impondo as mãos sobre a pessoa que tem câncer, or pains in their body, ou que está passando por alguma dor, alguma and the pain doesn't leave. E a dor não passa. It is only until you get rid of the infirmity spirit, E não é até que você expulse o espírito de enfermidade then it begins to leave, que a pessoa vai ficar livre daquela dor. and the person get delivered. E aí a pessoa se torna totalmente liberta. Then there is the deaf and the dumb spirit, E aí existe o espírito surdo e mudo. and this deals with suicide, E esse espírito que lida com suicídio, seizures, que tem a ver com Insanity. ataques, loucura, alienação. So to get rid of these things, when a person has suicide tendency, Então, quando uma pessoa tem a tendência ao suicídio, esse espírito está ali induzindo ela a estas coisas. you don't go binding the spirit of E suicide. você então não amarra só o espírito de suicídio, You attack the strong man. mas você ataca o homem forte. You attack the proteins Você ataca as proteínas that are stored in the Golgi que apparatus estão ali guardadas no aparato de Golgi to the third and the fourth generation. e que são transportadas até a terceira e quarta geração. Then there is a spirit of fear, E aí existe o espírito de medo, which deals with torment and terror and phobias. que causa tormento, terror, fobias. If a person keeps having nightmares, Se uma pessoa tem tem pesadelos de forma contínua, you want to begin to attack the spirit of fear. você tem que começar a atacar esse espírito de medo. And remember, the Lord has given you power E se lembre, o Senhor te deu poder and authority e autoridade over all these spirits, sobre todos estes and espíritos. nothing can hurt you. E nada pode te atingir. You were designed to conquer these spirits. Você foi criado por Deus para vencer cada um desses demônios. Don't be afraid of these spirits, Não tenha medo desses espíritos, because they are afraid of you. porque eles é quem tem medo de você. Amém. Just like you were designed to breathe oxygen, Como você foi criado para respirar, you were designed to deliver people from these você spirits. também foi criado para levar as pessoas à libertação desses demônios. Then there is a spirit of pride E aí existe o espírito de orgulho, that deals with division and wrath and que tem a competition ver com contenção, divisão, concorrência, and disloyalty. deslealdade. If someone becomes disloyal or competitive in your group, Se alguém no seu grupo começa a ser desleal ou competitivo, begin to go in your prayer closet ele começa a fazer, and destroy the spirit of pride. e ele vem com um espírito de orgulho em cima do mover do seu grupo. Then there is a spirit of bondage. E aí existe o espírito de amarra, de escravidão, This deals with addiction, drugs, alcohol, and cigarettes. que tem a ver com vícios, drogas, álcool, cigarros. To help someone that is addicted to drugs and Se alcohol, você quer ajudar alguém que está viciado a drogas, a álcool, you have to begin to attack the spirit of bondage. você tem que começar a amarrar o espírito de escravidão.
Then there is a last spirit, the spirit of the Antichrist. E aí o último espírito é o espírito do anticristo. And that has been very dominant E é um espírito muito dominante. in the world right now. E que está assim em grande atuação no mundo hoje em dia. This spirit encourages lawlessness. Esse espírito é aquele que leva as pessoas a não estar dentro das leis. It encourages disrespect to the Ele authorities. faz com que as pessoas tenham desrespeito à autoridade. Not just authorities in the church, Não somente autoridade dentro da but also igreja, authorities in our governments. mas também autoridade dentro do governo. We need not to criticize our Nós presidents não podemos ficar criticando os nossos presidentes and those that are in governmental authority. ou aqueles que estão em posição de autoridade. All we need to do is to pray for them. O que nós precisamos é orar por eles. And in the process, E nesse processo, begin to bind and bound the spirit of Antichrist. nós temos que começar a amarrar o espírito do anticristo. This particular spirit Esse espírito em especial, denies that Christ has come in the flesh. It denies that Christ has come in the ele flesh. nega que Cristo veio em carne a este mundo. It uses biology and physics and microbiology, Esse espírito fala de física, de microbiologia e outras áreas. genetics and so forth. Genética e outras áreas. But both myself and your pastor, we are physicists Mas nós, eu e o seu pastor é físico. and we are scientists, Nós somos cientistas. and we believe that Jesus Christ has come in the flesh. E com todo conhecimento científico, nós cremos que Jesus Cristo veio em carne a esse mundo. This spirit of Antichrist E esse espírito do anticristo, encourages terrorism. ele anima, ele encoraja as pessoas, leva ao terrorismo. It develops religious beliefs E ele leva as pessoas a ter oposição religiosa. that breeds violence and opposes Christ. E faz com que as pessoas se tornem violentas e opostas a Cristo. This spirit encourages young babies and children Esse espírito é o que leva crianças, jovenzinhos, babies, to be trained to hate a serem treinados a odiar. and to strap bombs around their chest to blow up buses and trains and planes. E que leva essas pessoas a amarrarem bombas no seu corpo, explodirem carros, trens e outras coisas. But you can destroy those spirits Mas você pode destruir esses because you have been espíritos, given power over it. porque você recebeu poder sobre In eles. closing, Psalms 92 and verse 13 E agora, says, para terminar, no Salmo 92:13 diz in order for you to destroy these spirits, que para que você possa destruir esses you espíritos, must know that you have been given authority over você it, tem que saber que você recebeu autoridade sobre eles, but you must be planted in the local church. mas você também tem que estar plantado na casa do Senhor. Psalms 92 and verse 13 says Salmo 92:13 diz that those are planted in the house of the que Lord aqueles que estão plantados na casa do Senhor shall flourish in the courts of our God. florescerão nos átrios do nosso Deus. So be planted in the house of the Então Lord. esteja plantado na sua igreja, na casa do Senhor. You must know that you have power, E você sabe que você tem poder, but you must be planted in the house of the Lord mas você também tem que estar plantado na casa do Senhor and be covered by the authority. e estar coberto debaixo de autoridade. May God bless you. Que o Senhor te abençoe. God bless you. Que Deus te abençoe hoje. I believe that we have some of our books and our materials E eu creio que nós ainda temos um restinho de livros, dos In- nossos materiais ali in the bookstore. na livraria, se você quiser saber um pouquinho mais. I have one called The Genetics of Vision, Eu tenho um livro chamado As Genéticas da Visão. and that talks about what I just spoke about. E esse livro fala justamente sobre isso que nós comentamos agora. And what I spoke about, the environment and atmosphere, E sobre aquilo que eu falei com vocês sobre o ambiente, a atmosfera, is found in my other book called The Supernatural Kingdom. está no meu outro livro que se chama O Reino Sobrenatural. And if you want to know how to be a woman of the kingdom, E se você quer se tornar um homem e uma mulher do reino, you want to purchase my wife book, which is Arise Esther, você quer comprar então o livro da minha esposa, que é Levante-se Esther, and it is found in the bookstore. e que também está ali na livraria. Thank you and God Amém. bless you. Deus abençoe a cada um. Obrigada.